Olá, boa tarde. Meu nome é Beatriz Romeiro Benício. Hoje eu vim apresentar para vocês tanto o meu memorial acadêmico quanto o meu projeto de pesquisa para o mestrado. Bom, eu vou iniciar com o meu memorial acadêmico. Eu sou estudante de licenciatura no Instituto Federal de Brasília, estudo biologia. Eu tô no último semestre do curso, literalmente esperando para me formar. E quando eu entrei em biologia, eu sempre soube que eu tinha duas certezas, assim. A primeira é que eu era entusiasta da área da microbiologia, que é um termo que eu designei para as matérias que eu tinha mais interesse dentro da biologia, como a genética, a biologia molecular, a imunologia, a bioquímica, a própria microbiologia, enfim. Eu também sempre soube que eu gostava muito de ciência, que eu queria ser cientista e que eu só precisava achar meu espaço dentro dela. Atualmente eu estou na Embrapa Hortaliças, eu trabalho no laboratório de virologia e biologia molecular com a doutora Mônica. A gente estuda a transmissão de begomovírus através do vetor Bemisia tabaci. Bom, falando um pouco mais sobre a minha formação acadêmica, vou falar um pouco mais sobre o meu TCC, que acredito ser um dos pontos mais fortes para esse processo seletivo. O meu TCC também foi um projeto de pesquisa, um PIBIT. Eu e a Suzana, a gente sempre soube que seria o meu TCC, então a gente concordou em trabalhar um pouco mais os meus interesses científicos. Então a gente acabou criando um e-book para a área de virologia e genética, onde a gente queria fazer a divulgação científica. Então a gente pegou as principais questões acerca da virologia e tentou responder trazendo discussões atuais dentro da ciência. Quando eu me debrucei nesses artigos, né, eu precisei estudá-los um pouco mais a fundo, eu acabei entrando em contato com o Francisco, eu gostei muito dos artigos dele, eu achava que ele conseguia pegar as ideias que eu estava formulando e conseguir trazer de uma forma argumentativa, estruturada e com dados. Então foi um verdadeiro alívio para mim. Eu acabei entrando em contato com ele, fiz uma entrevista que foi incorporada ao livro, e hoje nós estamos nesse processo seletivo juntos, onde eu vou realizar o meu mestrado com ele. Esse mestrado abriu também, esse TCC abriu também novos caminhos. A doutora Mônica estava na minha banca de TCC e ela foi assim uma das pessoas que mais ficou um pouco relutante com o projeto, que mais tinha um pouco de pé atrás, mas ela gostou muito do desenvolvimento e da realização do projeto. E ela gostou tanto do meu trabalho que ela acabou me chamando para trabalhar com ela na Embrapa, que foi uma realização pessoal muito grande. Outras coisas que eu acho interessante mencionar o primeiro o projeto que eu fiz com a Suzana, que foi na área de ensino de genética, onde a gente fez um jogo onde os alunos de ensino médio tinham que se reunir em grupos para entrevistar um paciente e descobrir qual era o tipo de mucopolissacaridose que ele tinha. Esse projeto foi muito interessante, eu tive que pegar textos muito densos e que eram desconexos para os estudantes e atualizar e contextualizar eles desse assunto, né? Então, foi meu primeiro contato com a divulgação científica e acredito que o meu pontapé para o TCC. A Floresta dos Vírus é o livro que eu publiquei recentemente pela editora do IFB, e aqui está uma imagenzinha, inclusive, do print do site, onde eu mostro essa publicação. Essa segunda imagem é dos investigadores genéticos, onde é a última etapa do jogo, onde eles têm que fazer o sequenciamento para descobrir se o diagnóstico que eles deram estavam de fato corretos. E essa primeira imagem é a do micronúcleo de um peixe, de uma célula de peixe. Quando eu entrei no laboratório da Suzana, a primeira coisa que eu fiz foi auxiliar nesse projeto de pesquisa, onde eu tinha que fazer a contagem dessas células que apresentavam micronúcleos. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre o projeto. O nosso projeto de mestrado é a reconstrução ancestral e DOC molecular dos proto-tRNAs e ribossoma ancestral, o PTC, evidências para emergência da tradução biológica. Quem vai realizar esse projeto sou eu e o orientador vai ser o Francisco. Bom, o PTC ele é o núcleo catalítico do ribossomo. Ele é a ribosima responsável pela síntese, né, pela junção dos aminoácidos. Ele é responsável pela síntese das proteínas. Essa região é altamente conservada, sendo um dos elementos estruturais mais antigos da célula, sendo inclusive anterior ao LUCA.
Quando a gente está falando sobre a origem da vida, né, nesse contexto, o PTC se torna ainda mais relevante, já que ele foi essa primeira estrutura de RNA capaz de juntar os aminoácidos, fazer eles terem a ligação entre eles, formar os primeiros peptídeos. Isso faz com que alguns autores afirmem que o PTC foi o primeiro gene funcional. Ele foi, assim, o primeiro organismo que a gente teve, né, o FUCA. Ele foi o FUCA. Bom, o docking ele é uma técnica de biofísica computacional utilizada para prever a estrutura tridimensional de complexos moleculares, ou seja, ele vai ver tanto como essas moléculas se encaixam, né, o formato que elas fazem, como a ligação entre elas. Então, esse processo vai ser dividido em duas etapas. A primeira delas é o algoritmo de amostragem conformacional, que vai justamente prever as diversas posições que essas moléculas podem ter, quais formatos elas vão fazer. E o scoring function é a função matemática que vai prever as ligações entre elas e quais são as estruturas mais estáveis. A hipótese do nosso projeto, então, é que o PTC surgiu com a fusão e concatenização de proto-tRNAs e que o PTC atuou como um centro de adesão e armadilha de entropia. Ou seja, o PTC, ele, ao juntar espacialmente, né, os aminoácidos, geometricamente os aminoácidos, ele conseguia diminuir a energia do sistema e assim possibilitar a ligação entre os aminoácidos e formar os primeiros peptídeos. Também serão avaliadas algumas possíveis afinidades estereoquímicas entre os aminoácidos e os proto-tRNAs ancestrais. Bom, o nosso objetivo geral, então, é reconstruir as sequências ancestrais tanto do PTC quanto do proto-tRNAs para os 20 aminoácidos representativos, né? E a gente vai fazer isso... Eita, me perdi um pouco de novo. Vamos lá. Objetivo geral. A gente vai reconstruir a sequência e a estrutura do PTC e dos proto-tRNAs, avaliando através do docking, né, a hipótese de que essas moléculas participaram das etapas iniciais da síntese peptídica e da emergência do sistema traducional. A gente vai dividir em objetivos específicos, como produzir as sequências de qualidade tanto do PTC quanto dos proto-tRNAs para os 20 aminoácidos. A gente também vai avaliar as identidades dos nucleotídeos e alinhar com os ribossomos de bactérias e arqueias antigas. A gente vai simular diferentes cenários de docking estrutural para o PTC, dos aminoácidos com aminoácidos e dos aminoácidos com os proto-tRNAs. A gente também vai fazer uma análise comparativa com modelos atuais. Bom, como que a gente vai fazer isso? Qual vai ser a metodologia? Bom, a metodologia vai começar com a gente pegando as sequências de modelos mais antigos que a gente tem, né? A gente vai pegar todas essas sequências fazendo uma representatividade da diversidade filogenética que a gente tem. A gente vai pegar essas sequências através de bancos de dados como o RefSeq. As estruturas, né, as sequências, tanto do PTC quanto do proto-tRNAs, a gente vai inferir através de modelos ancestrais, usando a máxima verossimilhança e a inferência Bauszeniana. A gente também vai usar modelos de substituição de nucleotídeos, como o K2P, o HKY85 e o GTR. A gente também vai fazer a estruturação 3D dessas sequências que a gente obtiver e vai fazer a análise dos modelos resultantes, né? Essa modelagem vai ser feita tanto por homologia, quanto a gente também vai usar predição estrutural com inteligência artificial. A gente também vai fazer a reconstrução do PTC ancestral através de programas como o BOLT-Z1, e a gente também vai fazer o docking dos aminoácidos entre si com programas como o GOLD, o OutDock e o Flexi. A gente também vai fazer o docking dos aminoácidos com os proto-tRNAs usando programas como RDoc, NLdoc e o Doc6. E a gente também vai fazer análise de tudo isso comparando com modelos atuais. Bom, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre por que a gente escolheu esse programa e por que eu vou realizar esse projeto aqui. Primeiro, eu acho que é uma complementação perfeita para a minha formação, já que para realizar esse projeto, eu preciso de me aprofundar em questões que a biologia clássica não me dá. Coisas que somente a bioquímica vai me dar, né? Um conhecimento de interações moleculares, e eu acho que
conversa perfeitamente com esse projeto. Além de ser um ambiente de excelência, com um corpo docente que só tem a agregar para a realização de um projeto de excelência. Fora que é algo completamente original e que a gente volta a lembrar daquelas perguntas fundamentais sobre a origem da vida e que não estão completamente respondidas. É por isso que eu tenho interesse em colaborar com o Francisco e eu espero que eu possa realizar esse projeto e que veja vocês na minha matrícula. Muito obrigada, meu nome é Beatriz Romeiro. Ai, meu Deus, eu fiquei correndo com o tempo, eu me dei uma bagunçada ali no final, mas é mais ou menos isso. Muito obrigada por assistir, Francisco. Se você tiver algum comentário, alguma coisa que você possa adicionar para essa apresentação ficar cada vez melhor, eu agradeço. Vou treinar mais alguma coisa, acho que no máximo altero alguma coisinha ali ou aqui. Mas é isso. Obrigada por assistir e até breve.